Fala, Fogão! Tendo o Botafogo alcançado 9 partidas no Campeonato Brasileiro e até aqui tendo conquistado uma vitória, 6 empates e agora 2 derrotas, depois dessa partida diante da equipe do Vasco, a gente vive um verdadeiro dilema tático. Por que eu falo isso? Parte da torcida não quer ver mais o Botafogo atuando com 3 zagueiros. Diz que a culpa do Botafogo não estar conseguindo os resultados é por conta dessa nova formação. E outra parte da torcida, bem considerável, entende que essa formação que passou a ser adotada diante da equipe do Corinthians ajudou o time do Botafogo a ser mais incisivo na fase ofensiva. O Botafogo de fato tem construído mais, tem chegado com mais perigo na área do adversário. A partida contra o Corinthians foi muito boa nesse quesito. A partida contra o Vasco, a gente também chegou em várias oportunidades podendo fazer o gol, o que mostra que o Botafogo vai deixando de lado aquela ideia fixa de jogo reativo, da gente sempre deixar o adversário ter a posse da bola para você poder tentar, em uma mísera oportunidade, chegar à vitória. E sinceramente é extremamente interessante que o Botafogo não fique jogando sempre dessa maneira, sempre de forma reativa. É muito mais bacana você ver o Botafogo jogando de forma propositiva, que foi o que a gente buscou diante da equipe do Vasco. O Vasco teve ali 2 bons momentos no jogo, sempre depois dos gols, fez o gol, tomou conta do jogo durante 10 minutos. Foi assim no primeiro tempo, foi assim no segundo tempo. Mas fora esses 2 períodos, o Botafogo é quem tomava as ações. O Botafogo teve mais volume. E teve mais volume justamente porque essa nova formação tática dá essa possibilidade do Botafogo ter mais peças no campo ofensivo. A gente faz um 5-2-3 na fase defensiva, né? Os laterais que viram alas na fase ofensiva ficam ali alinhados com os 3 zagueiros, fazendo uma linha de 5 lá atrás, 2 no meio de campo e os 3 lá na frente fazendo essa marcação inicial. E na fase ofensiva vira um 3-4-3. Os laterais sobem, viram alas, chegando bastante ali próximo da grande área, na linha de fundo, para jogar essa bola para dentro da área do adversário. É um esquema extremamente interessante. E às vezes a gente pensa o quê? Ah não, mas o Botafogo está sofrendo gol porque a marcação no meio é falha, porque a marcação no meio não funciona. Na verdade, não é bem assim. A gente tomou 11 gols nesse Campeonato Brasileiro. Desses 11 gols, 6 foram de cruzamento. 6 nasceram de jogadas pelo corredor lateral, principalmente o corredor lateral direito, origem da jogada pela direita da defesa do Botafogo. Em todas as partidas que o Botafogo fez até aqui no Campeonato Brasileiro, a equipe adversária agrediu a gente pelo mesmo lado do campo em 80-85% do tempo, que foi em cima ou do Barrandegui, quando ele era titular, ou do Kevin, que está assumindo a vaga nesse momento. Toda hora tentando forçar uma jogada pelo corredor lateral. E agora a gente também teve a jogada pelo corredor lateral esquerdo, em cima do Vitor Luiz. Foi assim que nasceu o primeiro gol do Vasco. Uma tabela em cima do nosso lateral, o Benítez chegou ali ao lado da grande área, colocou ela lá dentro. A jogada era controlada, é verdade, mas o Botafogo fez o favor de entregar, de dar o gol de bandeja assim, para o Vasco poder abrir o placar. Só que esse esquema tático que o Botafogo está utilizando nesse momento, claramente tem um desequilíbrio. A gente melhorou a performance ofensiva, tanto é que nos últimos 3 jogos o Botafogo fez 5 gols, com possibilidade de ter feito 7, 8 gols, só que ao mesmo tempo a marcação piorou muito. A gente tomou 6 gols nos últimos 3 jogos. Antes disso, a gente tinha tomado 8 gols, certo? A gente tinha tomado 8 gols nas primeiras 8 partidas. Era a média de 1 gol sofrido por partida. E aí agora, nas últimas 3, a gente tem uma média de 2 gols sofridos por partida. O que, claro, dá indícios de que pioramos na marcação, mas melhoramos na fase de construção. Porque antes dessas 3 partidas, o Botafogo tinha feito 7 gols. 7 gols em 8 jogos. Então você vê que existe aí um desequilíbrio. Antes eram 7 gols feitos, 8 gols sofridos em 8 jogos. Agora a gente tem 11 gols sofridos, 9 gols feitos em 9 jogos. A gente está com uma média de 1 gol feito, só que a nossa média de gols sofridos aumentou. Está acima de 1 gol sofrido por partida. São 11 gols em 9 jogos. Pegando só esse retrato dos últimos 3 jogos, a gente tem 5 gols feitos, 6 gols sofridos. Melhoramos de um lado, pioramos do outro. E é por isso que a gente vive esse dilema tático. A gente vai mudar a formação? A culpa é da formação ou é de uma desatenção do nosso sistema defensivo que permite essa entrada dos adversários pelo corredor lateral? Porque isso também acontecia antes dessa mudança tática. A gente não pode achar que essas jogadas pelas laterais só aconteciam e só funcionavam antes dessa mudança tática diante da equipe do Corinthians. Negativo. O Botafogo já era muito atacado assim e toda hora dava chance para o adversário fazer o gol cruzando essa bola na nossa área. O que chama a atenção hoje é que o Botafogo tem 3 zagueiros, tá? A gente tem 3 zagueiros
e continua errando na marcação nessas bolas cruzadas. Quando você tem 3 zagueiros, sinceramente, você não pode deixar o seu adversário ter superioridade em relação a você em jogada de cruzamento. Primeiro, esse cruzamento sequer tem que sair. A pressão no homem da bola, em quem vai jogar essa bola na área, tem que ser maior. Diminui o espaço dele, tira o passe e tira a possibilidade dele levantar a cabeça e cruzar. Esse é um ponto. Se você não faz isso, dentro da área, os 3 zagueiros têm que estar bem posicionados, para que a gente possa ganhar essa bola. Não tem a menor possibilidade de você ter 3 defensores e a gente continuar errando nessa marcação. É por isso que eu falo aqui que eu sou a favor da manutenção do esquema tático. O que a gente precisa mudar não é o esquema tático, é a atitude na marcação. É o posicionamento, é você fazer uma pressão no homem que vai cruzar, evitando esse cruzamento. É você estar bem posicionado, marcando em cima quem está dentro da área ou quem está entrando dentro da área para tentar ganhar essa bola de cabeça, para tentar ganhar essa bola que vai ser cruzada, seja pelo alto, seja por baixo. Contra o Corinthians, por exemplo, a gente tomou um gol por baixo, mas foi uma bola cruzada. Enfim, o problema, no meu ponto de vista, não é o esquema tático. O Botafogo melhorou a fase ofensiva, que era algo que a gente sempre criticava. Nossa, o Botafogo não consegue criar. A gente passa 90 minutos com um total vazio de ideias. A gente não consegue agredir o adversário, não consegue tocar a bola, não consegue chegar na área do rival, pisar na área do adversário. Isso mudou. Só que ao mesmo tempo que isso mudou, a gente continua errando as jogadas pelos corredores laterais, quando os adversários atacam o Botafogo, só que dessa vez tomando gol. Antes o gol não estava saindo. Não que a gente não deixasse o adversário finalizar, eles finalizavam, mas o jogo virou. E a gente passou a sofrer os gols. O Benevenuto, por exemplo, falhou no jogo contra o Vasco e já tinha falhado no posicionamento em algumas oportunidades contra o Corinthians. Então a gente tem que prestar atenção nisso, porque o mesmo aconteceu com o Rafael Foster. Também errou no posicionamento. O melhor dos 3 zagueiros hoje, pra mim, é o Canu. Se eu tivesse que falar assim, vamos jogar com 2 zagueiros. Tem um titular. Quem é o titular hoje? Absoluto. Quem disputa a outra vaga? O titular é o Canu, que tem feito partidas muito consistentes. Já a outra vaga fica entre Foster e Benevenuto. Futebol é assim. A coisa muda muito rápido. Então o Botafogo precisa corrigir o que está errando. E o que está errando não é culpa do esquema tático. Porque os adversários, por exemplo, não entram pelo meio, onde a gente só tem 2 jogadores atuando, que é o Honda e o Caio Alexandre. A gente poderia falar, né? Não, o Botafogo está sofrendo muito gol, porque nessa formação defensiva, 5-2-3, a gente só fica com 2 jogadores ali no meio de campo. Sim, a gente só fica com 2 jogadores no meio de campo. Mas os adversários já perceberam que a fragilidade do Botafogo não é pelo centro, é pelos lados. E é assim que eles vão agredindo o Botafogo e fazendo os gols. 6 gols sofridos de cruzamento em 11 partidas é simplesmente absurdo. A gente precisa mudar isso, mais do que mudar o esquema tático. E você, Fogão, concorda ou não com a minha visão? Tem uma visão diferente em relação a essa questão do esquema tático? Acho que o Botafogo tem que abdicar dos 3 zagueiros e voltar para uma outra formação? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha nos seus grupos do WhatsApp e, claro, se ainda não for inscrito, se inscreve. O botão tá logo aí abaixo, clique em inscrever-se, ativa o sininho, porque dessa maneira você não vai perder nenhuma novidade. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.